Olá, estamos iniciando mais o Ecologia e Meio Ambiente, produzido pelo Fórum da Agenda 21 Local, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e também TV Câmara. Lembrando que o Ecologia e Meio Ambiente também você pode ouvi-lo através da Rádio Planalto, todas as quintas a partir das 4 horas da tarde. E você que está em casa pode contribuir aqui conosco através de pautas. É só você enviar através do nosso endereço eletrônico, agenda21passofundo@gmail.com. E no programa de hoje, a gente está encerrando a nossa série de entrevistas a respeito dos 10 anos da Agenda 21 Local em Passo Fundo. E nós vamos falar sobre desenvolvimento e sustentabilidade na área empresarial da cidade. E conosco, para este bate-papo, estão o presidente da CDL, Adriano Sonda. Bem-vindo, Adriano. Muito obrigado. Também o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do município, o Carlos Eduardo Lopes, e também presidente da ACISA, o Marco Matos. Bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente inicia o programa, então, falando o que a Agenda 21 contribui e vem contribuindo nestes 10 anos na cidade de Passo Fundo para o desenvolvimento empresarial. Secretário. Bem, em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade, é um grande prazer estar aqui e aproveitando já parabenizar aqueles que estão hoje, são atores importantes nestas tarefas que são inerentes à Agenda 21 aqui na cidade. Ela tem sido motivadora, principalmente de discussões importantes, no que diz respeito à sustentabilidade e às suas práticas de desenvolvimento econômico, portanto, sempre atrelando o desenvolvimento econômico com o social e o ambiental, e isso está extremamente afinado com a filosofia da gestão do prefeito Luciano, que é justamente nós cuidarmos que o desenvolvimento econômico da cidade não descuide dessas ações, ou seja, cuidar para que o desenvolvimento social e ambiental estejam juntos, buscando, claro, que essas ações tenham mais eficiência e eficácia e, além de tudo, possam trazer maiores benefícios à nossa comunidade. Então, ficamos muito felizes por estar aqui, porque vamos poder tratar de assuntos e de ações que tanto a Prefeitura quanto a Agenda 21 tem oportunizado, no sentido de nós encaminharmos cada vez mais para a maturidade essa questão da importância de nós conversarmos mais, ou seja, das associações, lideranças e as entidades estarem juntos pensando no desenvolvimento da cidade. Certo. A gente está aqui com o presidente da CDL, também o presidente da CISA, né, que são instituições, e lembrando que todas fazem parte da Agenda 21, do Fórum, né? Qual a contribuição que vocês percebem nesses 10 anos de Agenda 21 na cidade? A gente sabe que houve um avanço aí desde o início daquela sementinha plantada 10 anos atrás até hoje. Então, eu gostaria, Adriano, que você falasse um pouquinho dessa tua percepção, né, enquanto representante da CDL. Bom, é com alegria que nós estamos aqui nos dirigindo à comunidade regional e parabenizar pelos 10 anos da Agenda 21. Acho que o Marco Matos também vai falar a respeito da importância da Agenda 21 no que tange a orientação aos empresários da nossa região, né? Então, a nossa contribuição e a nossa busca nesses momentos é justamente quebrar um paradigma, né? Que por muitas décadas o empresariado causou algum dano ecológico e ambiental, e hoje nós temos uma nova visão sobre esse aspecto e queremos contribuir da melhor maneira para que se quebre esse paradigma e o empresariado consiga contribuir também na preservação do meio ambiente. Também é importante, não é, Marco, essa questão da sustentabilidade aliada ao desenvolvimento. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de participar do programa. Quero dividir a alegria de compartilhar esta mesa tão bem constituída com o secretário Carlos Eduardo, com o nosso amigo e querido parceiro de caminhada aí na direção das entidades, o Adriano. E quero, em nome da CISA, aqui deixar um abraço muito apertado, não apenas de felicitação, mas também de reconhecimento pelos 10 anos de caminhada deste movimento da Agenda 21. E este movimento, o Adriano já dizia isto, ele
ele não apenas quebrou paradigmas, como ele começou a se inserir como um hábito comportamental na vida do empresário. E isto fez com que nós pudéssemos colher bons resultados. E houve um passado não muito distante em que esses movimentos de preservação do meio ambiente, de sustentabilidade, tudo isto era tido e havido como um movimento radical, de oposição absoluta. Não, absolutamente não. E nós conseguimos, com o professor Ademar, mais especificamente na nossa gestão, foi com quem nós tivemos maior diálogo, mostrar que também os integrantes da Agenda 21 tornam-se empresários na medida que seus produtos também são disponibilizados para uma rede de consumo. E nós, empresários, temos que também ver e saber, mais do que ver, saber ler, entender e conviver e trazer este ensinamento para as nossas vidas e para as vidas das nossas empresas. Então, não tem como dissociar, né, uma busca de sintonia com os projetos da Agenda 21. Então, a gente vê com isso como uma fortaleza para o crescimento sustentável da nossa cidade. Secretário, as empresas estão imbuídas também, né, nessa questão da sustentabilidade quando procuram a Secretaria com novos projetos, esses projetos e até a Prefeitura, no momento em que dá algum aporte, né, de várias formas a novas empresas ou mesmo as empresas que já existem no município, preocupadas em tratar e associar a sustentabilidade ao seu dia a dia, ao seu trabalho, com novos fomentos nesse sentido? Sem dúvida. Eu acho que o que é mais marcante e importante frisar aqui nesse momento é que justamente o papel fundamental da Agenda 21 e que tem sido na sua plenitude alcançado é que fortalece o diálogo e quebra um pouquinho aquela questão de que esses assuntos deveriam ser tratados de forma antagônica, ou seja, o empresário de um lado e o ecologista ou ambientalista de outro. Isso foi muito facilitado por essas discussões, por essa questão tão profundamente abrangida pela Agenda 21. É aproximar as pessoas, as lideranças, como eu me referia, no sentido de que instituições públicas, órgãos públicos, sejam eles fiscalizadores ou então incentivadores, também quanto as associações ou as lideranças empresariais e, acima de tudo, aqueles grupos ou ONGs voltadas essencialmente à proteção do meio ambiente, pudessem ter um ambiente favorável de diálogo, de conversa, para que justamente esses assuntos fossem, de forma muito madura, conversados. E quando há uma gestão pública, que eu me permito aqui dizer que declaro que considero que seja realmente aberta a este diálogo e principalmente muito preocupada com esta questão da sustentabilidade, eu acho que isso gera bons frutos. Com relação especificamente aos nossos incentivos ou conversa com os empresários, desde cedo já batalhamos para que eles se conscientizem cada vez mais disso. E eles já estão um pouco mais conscientizados justamente porque eu acho que o papel da Agenda 21 foi também de disseminar essa questão. Ou seja, não há hoje mais como se discutir ou como se preconceber qualquer iniciativa de projeto sem avaliar com muito cuidado as questões ambientais do local para onde você vai instalar esse seu negócio. E nós, secretário, se me permite, claro. Me parece, a CISA tem participado com a Secretaria de algumas demandas feitas pelos empresários. E entre os requisitos para que a empresa se estabeleça ou que ela venha participar de algum incentivo está atender critérios de sustentabilidade, né? Que preservação de meio ambiente. Então, a Secretaria que convoca as entidades para ir lá participar do processo de inserção da nova empresa, e principalmente, né, Adriano, quando ainda tem a questão do dinheiro público, aí mais razão de nós estarmos envolvidos e apoiarmos essas iniciativas, lá está essa exigência. Desculpa, secretário. Não, está ótimo. Eu acho que aqui a ideia é justamente essa, né, Adriano? É de conversar. Com certeza. Mas fundamentalmente é isso, né, Márcia? Que eu acho que assim, nós estamos tentando incutir de forma muito direta, mas com muita responsabilidade, a questão de que nós devemos pensar no futuro da cidade.
Ou seja, é óbvio e me parece que imperioso dizer aqui que o desenvolvimento econômico ele não pode ser esquecido também, porque o desenvolvimento econômico ele é o grande responsável, por exemplo, por geração de emprego, por dar oportunidade às pessoas terem dignidade. Então, o nível empresarial ele deve ser respeitado, mas eu acho que há, sem dúvida nenhuma, como eu te disse, uma maturidade maior por parte do empresariado, e já há, inclusive, uma geração nova vindo aí de empresários, claro, muito mais atentos a essas questões ambientais, ou seja, que ele tem que naturalmente pensar na própria sustentabilidade de longo prazo da sua empresa, e para isso o meio ambiente é fundamental que seja pensado e muito bem abordado de início nesses primeiros projetos de empresas novas, ou então daquelas que estão procurando expansão aos novos negócios, também atrelado a esse conceito da sustentabilidade ambiental no próprio negócio. Para contribuir, Márcia, Sim. secretária de Desenvolvimento, sabe muito bem que para o desenvolvimento de uma sociedade ser fortalecido, precisa de empresas fortes, precisa de empresas engajadas em todos os segmentos. Para isso, nós temos que trazer ao sistema empresarial essa nova visão de como fazer uma proteção do meio ambiente. As empresas, até um tempo atrás, elas se descuidavam, para não dizer outro termo, né, Marco, se descuidavam com esse detalhe da questão ambiental. E isso gerou certos conflitos e gerou algumas animosidades que hoje foram superadas. E hoje o que o empresariado quer é que seja realmente encaminhadas soluções, debatidas soluções, para que no futuro a questão ambiental esteja no primeiro tópico de abertura da empresa e não onde está hoje, né? E a gente quer trazer esses debates para o público, porque o que nós podemos contribuir? Cada setor, né, no caso da CDL, atua mais no ramo de varejistas, produz o seu lixo, né, produz o seu resíduo. A indústria produz um outro tipo de resíduo. A construção civil, que é outro, né, pilar da nossa cidade, né, de desenvolvimento de Passo Fundo, produz um outro tipo de lixo, um outro tipo de resíduo. Então, todo esse empresariado, na verdade, que garante o desenvolvimento da cidade, precisa olhar com mais carinho para isso, para que realmente nós atinjamos no futuro um nível de controle de meio ambiente satisfatório e que todos sejam felizes, né? Até porque a sustentabilidade hoje para as empresas é um bom negócio, não é? Se a gente for ver da questão de marketing, né, para a imagem da empresa, Certeza. é interessante, não é? E também a questão de que muitos empresários, através da sustentabilidade, pode ter várias formas aí de trabalhar com a sustentabilidade dentro das suas empresas, isso retornando, gerando lucro para ele, até muitas vezes para os seus próprios funcionários, né, de várias formas. A gente tem vários exemplos aí em nível de Brasil de empresas que fomentam, por exemplo, a energia solar, utilizam energia solar e utilizam outros sistemas de energia que fomentam aí a indústria através da energia limpa, né? Um dos exemplos. Mas veja, Márcia, desculpa, Adriano, mas veja, é justamente nisso que eu me referia. Para que nós tenhamos hoje empresas mais sustentáveis, para que nós possamos agredir ou então afetar ou então impactar de forma ainda menor o meio ambiente, né? Nós temos as alternativas que foram referidas aqui, por exemplo, como a energia solar. Mas para se chegar lá, teve que se ter toda uma tecnologia, uma ciência, inovação nesse caminho. Então é por isso que eu dizia da importância de nós entendermos que o desenvolvimento passa por isso também. Então que o grupo ambiental, que o pessoal que tem esta luta tão digna de procurar manter o nosso ecossistema preservado, ele tem que entender que em alguns momentos há que se incentivar isso para propiciar inclusive um bom retorno depois, ter alternativas para a gente impactar menos. Então há um processo evolutivo que eu considero que seja muito importante e que aí eu acho que aqui em Passo Fundo, eu me permito dizer, funciona muito bem justamente por isso, porque as entidades estão próximas, a prefeitura abre suas portas de maneira, eu acho que inequívoca, a esse diálogo, ela se propõe a ouvir a sociedade, ela se propõe a ser contributiva nesse sentido, e as associações com as suas lideranças procuram também se engajar nessas proposições que são apresentadas, ou seja, ela também se compromete a tentar estudar ou então aprofundar essas questões no que diz respeito ao meio ambiente. Então eu acho que há uma sinergia boa, eu acho que a Agenda 21 tem este papel e conseguiu de forma muito
de forma muito eficiente desempenhada esse papel, e é por isso que nós estamos aqui tão felizes ao poder comemorar 10 anos, e nós temos ainda muitos caminhos pela frente. São muitas alternativas ainda que trazem a Passo Fundo desafios importantes para o seu desenvolvimento, e que nós fatalmente teremos que ter este assunto sempre de forma muito transparente abordada. Ou seja, a Prefeitura tem sim a sua preocupação, já tem atos, ações muito claras e evidentes que demonstram isso, e nós devemos sempre aprimorar isso. Então, eu acho que nós estamos num bom caminho, e estamos dando alguns exemplos já para outros municípios, outras cidades e outras associações e entidades que vão poder usar dessa nossa experiência, eu acho que para também fazer com que as suas cidades se tornem ambientes melhores ao empreendedorismo e à sustentabilidade. Certo, a gente vai a um breve intervalinho e voltamos falando então sobre desafios e ações. Retornamos com Ecologia e Meio Ambiente e estamos falando sobre desenvolvimento e sustentabilidade na área empresarial. Conosco, presidente do CDL, Adriano Sonda, também o secretário de Desenvolvimento, Carlos Eduardo, e ainda o presidente da CISA, Marco Matos. Marco Matos, vou começar com você. A gente falava há pouco a questão do diálogo, da importância do diálogo e que esse diálogo passa, né, pelos empresários através da Agenda 21. Essa sinergia, essa importância desse diálogo, até porque tem vários desafios aí pela frente, né? A gente sabe que estamos há 10 anos, mas é uma caminhada curta relativamente, não é? 10 anos, nós estamos ainda na primeira infância, né? Exatamente. Então, é uma caminhada recente, que já se quebrou muitos paradigmas, mas nós temos muitos gargalos, né? Por isso que eu estou defendendo, ou estou sustentando nesse nosso debate, que nós precisamos continuar dialogando. Nós precisamos continuar dialogando. Porque, veja assim, não é apenas o empresário que precisa mudar o seu comportamento, mas também todos os atores que integram esses movimentos importantes, indispensáveis, necessários para a fiscalização daquilo que, não apenas o segmento empresarial, mas para que tudo aquilo que a sociedade gera de impactação no meio ambiente, tá bem? Então, nesse contexto, nós temos alguns entraves importantes, né? Até mesmo para a gente definir a geografia de investimentos, né? Vamos investir para esta área, para aquela área, e às vezes nós temos em determinados lugares, e para ser mais claro para o nosso telespectador, o próprio aeroporto. O aeroporto, que foi uma demanda que a gente fez ao longo do tempo, que a gente contou com a compreensão de todos os atores da Agenda 21, ele é construído muito tempo antes do que nós pudéssemos falar até mesmo em legislação. Ele outro dia, este ano a CISA faz 95 anos, então nós fizemos um bate-papo na SIC de Carazinho, e nós fomos ver, Cadu, Márcia e Adriano, 1921, as reivindicações que os líderes faziam naquela época eram muito semelhantes àquelas que nós fazemos ainda hoje, de infraestrutura e extras. Só que naquela época talvez não houvesse este comprometimento com a questão ambiental, até porque não havia nem legislação, muito menos consciência. Ou se houvesse consciência, não havia legislação. Enfim, esta ordem eu não sei dizer. Então, por que eu defendo o diálogo? Porque a legislação veio posterior, há muitas obras que já estão estabelecidas na cidade, e nós não podemos deixar que o progresso aconteça em detrimento, muitas vezes, de um posicionamento mais radical. Entendeu? Eu dei o exemplo do aeroporto, e assim tem outros tantos, né, no segmento empresarial. Veja, a situação absolutamente difícil de nós conciliarmos a coleta seletiva do lixo na casa da gente, quanto mais na empresa.
Na empresa em que eu trabalho, né, em que eu represento, lá nós temos a coleta seletiva há anos. E digo para você, é difícil. Desculpa, aproveitando isso, eu acho que o diálogo ele é o catalisador inicial, né? Ou seja, sem diálogo nós não temos a possibilidade de realmente conhecermos as expectativas de lá, as necessidades de cá e afinarmos isso. Mas eu ainda acho que, né, Adriano, uma das questões mais importantes que nós estamos, eu acho que caminhando para isso já, conquistamos algumas ações práticas, chama-se credibilidade e confiança. Porque quando você conversa, já é um grande negócio, nós já evoluímos, eu acho que muito nisso, mas quando você estabelece que serão feitas ações, ou que você vai respeitar alguns acordos ou alguns alinhamentos que foram estabelecidos a partir desse diálogo, eu acho que isso, de fato, mostra esse amadurecimento da sociedade. E eu venho utilizar eu acho que é mais uma, porque desse exemplo trazido pelo Marco, né, Adriano, do aeroporto, por exemplo, em que todas as lideranças, em que toda a cidade traz uma expectativa, principalmente de muito tempo, como extremamente necessária para a continuidade do desenvolvimento da cidade. Bom, isso me parece que seja um tópico que pode ser levado em consideração. Bom, então o que nós fizemos? Justamente, primeiro, o diálogo. Primeiro nós conversamos, primeiro nós apresentamos, nós demos toda a chance de todo mundo conhecer de fato o assunto. E a prefeitura, só para citar esse exemplo da credibilidade e tudo mais, se comprometeu. Olha, aquela região da cidade nós respeitamos como berço das águas, nós respeitamos como um ambiente sensível e nós faremos de tudo para preservar, e fizemos. Nós negamos alvarás, nós não incentivamos o desenvolvimento para lá, nós cumprimos com aquilo que nós estabelecemos há 3 anos e viemos de fato fazendo isso. Ou seja, há então neste momento, parece que uma grande caminhada nesse sentido, de que nós estamos evoluindo. Conversamos, já está muito madura essa questão. A Agenda 21 como um grande interlocutor e uma grande coordenadora disso tudo. Mas eu acho que está se evoluindo basicamente para ações práticas e a busca dessa confiança relativamente mútua, porque o que havia antes era isso, né? Era o empresário dizendo que faria, o ambientalista, um grupo tentando dizer que aquilo não era para fazer e tal, e ficava nessa ideia, e daí a pouco acabava se fazendo, e o poder público no meio, sem muita interação. E eu acho que agora temos um caso realmente atípico e muito motivador, que é isso. É o poder público, sim, tentando interferir de forma positiva nesta base de acordo que é feita, fazendo a sua parte. Então, eu acho que nós estamos, de fato, caminhando para esses outros grandes desafios que temos, lixo, invasões e outras grandes coisas que impactam o nosso meio ambiente. Nós estamos indo, acho que, por um caminho que será construindo com o diálogo, mas basicamente com muita credibilidade e confiança entre as partes. E acho que isso, Passo Fundo, me permito aqui dizer, acho que está trazendo um grande exemplo para outras cidades e principalmente essa interação entre o público, o privado, organizações não governamentais, no sentido de nós podermos realmente trazer um diálogo realmente maduro à mesa. Até para contribuir, o empresariado hoje olha com outro foco, né, Cadu? Até certo tempo, a gente tinha dificuldade de colocar para um empresário que é importante ele mudar a sacola plástica dele para uma sacola biodegradável. Então, eram só problemas. Vou ter que mudar o custo da minha empresa. Mas acho que se nós todos não fizermos um pequeno sacrifício, nós todos não avaliarmos os nossos pensamentos, nossas empresas nesse momento, nós não vamos chegar nunca no denominador que a gente pensa, né? E é importante que nós, como líderes empresariais, né, Marco, tenhamos esse discernimento, né, e esse comprometimento em levar isso para os nossos associados, para o nosso empresariado de modo geral, para que eles realmente se incorporem e entendam que esse é o momento de fazer as ações. Nós não podemos esperar mais 50 anos, nós temos que logo ali atendermos a necessidade e a demanda do meio ambiente. Isso já é mais do que urgente, né? E não é custo, não é? É investimento, com certeza. É o que a gente... O processo sucessório das empresas, né? Exato. Que é uma preocupação do empresário, como é que tem que fazer no processo sucessório a conscientização da sustentabilidade da sua empresa. Senão, a empresa tende, porque as empresas não quebram porque fazem mal, é porque muitas vezes fazem bem e daquele jeito uma vida toda. Sem qualquer reciclagem, sem qualquer inovação, sem qualquer adaptação. Então, nós efetivamente temos essa responsabilidade, tu tens toda a razão. E para contribuir, quando você perguntou o que as empresas poderiam fazer,
A própria Bovespa tem o índice de sustentabilidade empresarial, que é onde os investidores vão buscar informações sobre as corporações e pensar onde investirem, né, dentro das ações, né, do mercado de ações. Então você tem hoje mecanismos, sim, disponíveis em todas as áreas para você se engajar ao sistema e ao novo projeto de meio ambiente. Eu acho que estamos encaminhados e penso que um futuro bem bom pela frente. Mas eu gostaria de tratar um outro tema, ainda temos tempo ainda neste bloco, que é para que nós tenhamos o diálogo, para que nós gozemos da credibilidade, não apenas do poder público, certo? Mas gozemos da credibilidade das empresas, nós precisamos ter uma outra consciência, a necessidade da educação continuada. Por quê? Nós temos pessoas, e pessoas são difíceis, né? Principalmente quando você diz a pessoa que tem que mudar hábitos, mudar comportamento. E nós somos assim no nosso dia a dia, não é? Exatamente. Questões simples do nosso dia a dia, como colocar o lixo na lixeira correta, não é? Separar o nosso resíduo em casa, são questões que a gente teve que vir se adaptando e mudando ao longo do tempo, não é? E isso é difícil para a gente, né? E a educação continuada, de novo, passa pelo diálogo. Por que ele passa pelo diálogo? Para que não seja dita e a vida como um posicionamento radical de um movimento, de alguma coisa. Nem positivo. E nem impositivo. Tem que ser exatamente isso, como diz a palavra, tirar de dentro, fazer a construção. E quer dizer, você constrói um conceito, você constrói uma consciência, melhor dizendo, né, de sustentabilidade. Aí, me parece que é um fluxo melhor. Por isso que eu dizia que 10 anos ainda estamos na primeira infância, porque nós vamos ter, para chegar no mínimo à vida adulta, nós vamos ter outro tanto para caminhar, né? E que essa caminhada não seja com toda a sociedade, porque não é só o empresário, não é só o público, né? Mas somos nós como um todo. Hoje a gente tem tantos espaços na cidade, não é? Que foram melhorados, enfim, que as pessoas têm esse trânsito, conseguem ter uma qualidade de vida diferenciada hoje, mas não é desenvolvimento, sim, com sustentabilidade, sim, mas nós temos que pegar isso para nós, para cuidar disso também. Qualidade de vida é desenvolvimento econômico, né? A nossa secretaria, ela prima, e este foi o desafio imposto, né, pelo prefeito, ela prima justamente por não minimizar qualquer ação. Porque na nossa visão, o desenvolvimento econômico ele não tem um único indicador, uma única ação a ser feita, seja de atração de empresas ou de melhoria das que estão aqui. Ela é muito mais complexa justamente por isso, porque o desenvolvimento econômico ele não faz-se somente através de uma única ação. Essa questão, Marco e Adriano, Márcia, enfim, que nós estamos aqui tratando, eu acho que como um passo evolutivo, né, 10 anos, sim, crianças ainda, enfim, nesse processo, mas eu acho que nós estamos, como eu disse, parando de engatinhar e começando a dar os primeiros passos de forma muito sólida, porque se deixa como herança, isso que eu estava dizendo, né, se deixa como herança essa mudança que foi feita dentro da cidade, que é justamente de aproximar as pessoas e de não se tratarem mais como eventuais ou inimigos ou de interesses opostos. Eu acho que isso é um grande avanço que se conquistou e deve ser, na nossa visão, e esta é a visão a se deixar, ela deve ser também um exemplo a ser seguido pelo órgão público, ou seja, pela iniciativa pública. Porque ela tem, sim, mecanismos e alternativas de facilitar com que isso aconteça. E é dando exemplo. E eu acho que os exemplos estão aí, tu falaste agora a própria Secretaria nossa de Meio Ambiente, né, que é quem trata mais de forma profunda a questão do meio ambiente, única e exclusivamente, diríamos assim, ela foi toda conceituada, ela foi toda discutida com as organizações não governamentais, principalmente voltadas a essa questão, e adaptada a uma questão já de exemplo em que o poder público está deixando para fora. E isso acaba, na minha visão, sendo motivadora para que as coisas aconteçam de forma mais rápida e, como eu disse, com credibilidade. Então, eu fico muito animado e feliz, porque eu acho que a gente conseguiu evoluir muito nesse tema e não podemos deixar com que isso se perca. E esta ação da agenda, ela tem justamente isso, ela é a grande promotora e a grande incentivadora de que esse mecanismo continue a rodar, e de forma, claro, que botando um óleozinho aqui, apertando, né, um parafusinho lá, de maneira cada vez melhor. Então, acho que
cabe a nós darmos essa continuidade, darmos o exemplo disso e sermos os agentes realmente transformadores para que os próximos que virão, né? O Marco também não vai ser o presidente da CISA eterno, nem nós nesta função ficaremos por muito tempo, e da mesma forma o Adriano. E nem tu estarás aqui também, não é? Então, ou seja, nós seremos naturalmente substituídos nas funções que nós estamos hoje, mas nós deixamos uma filosofia implantada, que eu acho que esta é que deve ser fundamentalmente cuidada. E esse legado que a gente acaba deixando aí para as próximas gerações, não é? Como o Marco falava, né, da linha sucessória aí das empresas, e ter este cuidado. Então, vamos, para nós, encerrando esse nosso bate-papo, queria que tu falasse algumas ações, assim, que são mais efetivas que a CDL promove, né, junto aos seus associados, para a gente encaminhar, né, essa questão aí da sustentabilidade aqui na cidade. Como todos sabem, nós estamos também iniciando nesse processo na nossa entidade. É claro que existem algumas ações de orientação, né, até onde a gente tem conhecimento, e quando não temos, vamos buscá-lo, para que oriente o nosso associado. A demanda é muito pequena, essa via de mão única. Eles não nos buscam através de diálogo para informação, Marco, infelizmente. Nós é que temos feito o caminho contrário, levado a eles as informações e as duras da penas da lei, talvez, para que eles entendam até onde eles devem alterar seus procedimentos. Nós não temos tempo, mas eu listei aqui em torno de 23 práticas sustentáveis que o empresariado poderia tomar, né, nas suas empresas. E essas 23 práticas, a gente tem dialogado e tem conversado com eles. O exemplo é você reaproveitar a água, você fazer um reservatório para fazer um reaproveitamento de água. A resposta que a gente ouve é que, olha, se não houver uma contrapartida governamental, a gente não vai fazer porque com o custo de investimento eu pago tantos anos de taxa de água. Quer dizer, fica só no valor. No custo-benefício, mas não tem noção da importância. Nós temos que passar essa geração que só pensa em valor, né, mas, como você dizia, para que no futuro a gente comece a pensar que o valor é outro, né? Não somente financeiro, não é somente monetário. E para isso demanda tempo e diálogo. Por isso eu concordo contigo e nesse momento agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Foi um prazer enorme. A gente que agradece. Obrigada, secretário. Foi um prazer. Eu acho que já concluí mais ou menos através daqueles exemplos, mas não tenha dúvida nenhuma que este processo, como eu dizia para concluir, enquanto representante de órgão público, eu acho que nós já demos grandes passos e temos que evoluir muito ainda, mas nós já demos grandes exemplos e grandes passos de que as portas estão abertas para que este tão referido diálogo aconteça e nós possamos efetivamente amadurecer esta questão que vai ser tratada sempre como forma evolutiva da sustentabilidade dentro dos negócios, dentro das empresas, dentro da cidade. Ok. Marco, muito obrigada. Obrigado a você também, obrigado pela oportunidade. Com a CISA não é muito diferente da CDL. Nós é que efetivamente temos que ir ao encontro do empresário para que tenhamos resultados. Mas me parece que o grande passo que a CISA tem dado é de engajamento. Estamos engajados nas ações da municipalidade, estamos engajados com a Agenda 21, temos representantes no evento maior nosso, que é a Expo CISA, que inclusive vai acontecer nos dias de 25 a 27 de novembro próximo. A Agenda 21 tem um estande onde ela efetivamente procura fazer a conscientização da população. Enfim, acho que é engajamento, é educação continuada, é mudança comportamental. Ok, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Ecologia e Meio Ambiente retorna na próxima semana. Até lá!